Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trouxemos um tema bem interessante, contando um pouco da história de 5 reis de Israel que foram maus aos olhos do Senhor e qual o fim de suas vidas. Se você quer conhecer mais sobre esses 5 reis, peço que antes disso inscreva-se e deixe seu like para fortalecer o canal. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo e o indica para mais pessoas. Compartilhe também com alguém que você acha que vai gostar do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quinto, Jeroboão. Jeroboão I, também conhecido como Ben-Serua, foi o primeiro rei de Israel, após a divisão do reino de Israel em 2 novos reinos. Jeroboão I pertencia à tribo de Efraim. Era filho de Nebate e Zeruá. Ainda jovem, serviu ao rei Salomão como chefe dos servos da tribo de José. Nesse tempo, Jeroboão foi responsável por comandar os trabalhos dos efraimitas, enquanto era edificada a torre de Milo. Está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. Alguns anos à frente, Jeroboão teve problemas em ter que conviver com o rei Salomão. Inclusive, Jeroboão provocou uma revolta contra o reinado dele, sendo então derrotado e por isso teve de fugir para o Egito. Depois que Salomão morreu, Jeroboão retornou para sua terra. Sendo assim, as 10 tribos de Israel chamaram Jeroboão para suceder Salomão no trono. Nessa época, a profecia de Aias dizia que Jeroboão seria o rei das tribos do norte, ao invés de Roboão, o filho de Salomão. O profeta rasgou sua veste em 12 pedaços e deu 10 pedaços para Jeroboão, dizendo que esses pedaços representariam as 10 tribos que ele receberia de Deus. Você encontra em 1 Reis 11, do versículo 26 ao 40. Jeroboão I reinou de 931 a 910 a.C., nas tribos do norte. Já Roboão reinou nas tribos do sul. Mesmo tendo recebido uma promessa de Deus, Jeroboão foi fraco. Ele se sentiu ameaçado pela tribo de Judá. Jeroboão tinha medo de que o povo se voltasse a Jerusalém para celebrar as festas anuais, como Deus mandou na lei de Moisés. Ele pensava que o povo, estando junto à tribo de Judá, poderiam então mudar de ideia e se revoltarem contra ele. Com isso ele pecou. Jeroboão impedia que os seus servos fossem até o templo de Jerusalém, capital do reino de Judá, para adoração ao Senhor. E ainda levantou 2 santuários em Dan e Betel com bezerros de ouro, assim misturando a adoração a Deus com a idolatria do povo. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será ao subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos, e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. 1 Reis 12, versículo 28 ao 33. Jeroboão então fez com que o povo de Israel pecasse contra o Senhor. Tudo isso pela falta de fé em Deus e falta de sabedoria da parte de Jeroboão. Ele não seguiu a Deus e promoveu a idolatria em Israel. Por isso Deus prometeu destruir sua descendência. Por causa da desobediência de Jeroboão, sua casa foi alvo do juízo de Deus. Seu filho mais jovem morreu e seu reinado chegou ao fim rapidamente. Jeroboão reinou por 22 anos. Ele foi um rei idólatra e perverso, e por conta de seu pecado, teve em sua vida e na de seus descendentes o juízo de Deus. Quarto, Elá. Elá foi o 4º rei de Israel. Ele sucedeu o seu pai Baasá no trono. Ele subiu ao trono por volta de 886 a.C., após a morte de Baasá, e governou em Tirza por 2 anos. Elá também foi um rei ruim e não agradou a Deus.
Certo dia Elá estava na cidade de Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de seu mordomo Asa. Então Zinri, seu capitão, já estava tramando contra sua vida. Zinri entrou na casa onde estava Elá, e feriu e o matou para assumir o trono em seu lugar. Elá e seu pai cometeu os mesmos pecados por vaidades, fazendo o povo de Israel também pecar contra o Senhor. Por todos os pecados de Baasá e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto aos mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, em 1 Reis 16, versículo 13 e 14. Assim como foi com Jeroboão, Deus prometeu destruir toda a descendência de Baasá e sua família. Elá assim foi destruído junto com os seus, cumprindo assim a palavra do Senhor através do profeta Jeú. Essa passagem você encontra em 1 Reis 16, do versículo 1 ao 14. Não há muitas informações sobre Elá na Bíblia, mas vemos que por conta de seu pecado também foi aniquilado, muito mais por fazer o povo todo de Israel pecar contra o Criador. Terceiro, Acabe. Acabe, filho de Onri, sucedeu seu pai no trono do reino do norte, se tornando o 7º rei de Israel. Iniciou seu reinado no 38º ano de Asá, rei de Judá. Ele reinou por 21 ou 22 anos entre 874 e 853 a.C. Acabe foi marido de Jezabel. Ele era um rei poderoso e próspero, que fez muitas obras de construção. Porém, ele promoveu a idolatria em Israel, desagradando a Deus. Acabe fez seu trabalho em prol de fortificar as cidades israelitas. Ele investiu na melhoria de Samaria, capital do Reino do Norte. O palácio do rei Acabe era grandioso e cheio de riquezas, sendo descrito como adornado de marfim. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. 1 Reis 22, versículo 39. Acabe, junto com Jezabel, ergueram um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também foi construído por ele em Samaria. Ele mandou também fazer um poste sagrado. A Bíblia diz que ele foi pior que todos os reis de Israel que vieram antes dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 1 Reis 16, versículo 32 ao 33. Jezabel, mulher de Acabe, era tão ruim que fez uma grande perseguição aos profetas do Senhor, matando-os impiedosamente, e os altares erguidos a Deus foram derrubados. Acabe nada fez para ajudar os profetas, mas esteve ao lado de Jezabel, adorando e idolatrando esses deuses pagãos. Foram muitos os pecados de Acabe. Ele, juntamente com Jezabel, perseguiram o profeta Elias após a profecia de que não iria chover por 3 anos naquele lugar, por conta do pecado de Acabe. Acabe invejou e quis a vinha de um homem chamado Nabote. E por conta desse homem não querer vender sua vinha, Acabe se entristeceu, agindo com infantilidade, de modo que Jezabel mandou matar Nabote. Logo em seguida, Acabe tomou para si a vinha de Nabote, e possuindo sem nenhum remorso pela morte do homem. Por tamanha atitude cruel, infantil e egoísta de Acabe, o profeta Elias profetizou que ele e todos de sua família seriam mortos, e os cachorros lamberiam seus sangues, assim como lamberam o sangue de Nabote. Naquele mesmo lugar, quando Acabe ouviu isso, ele jejuou e passou a viver com humildade. Por isso, Deus não destruiu sua família durante seu reinado. Está em 1 Reis 21, do versículo 19 ao 29. Após 3 anos de paz, Acabe se juntou ao rei de Judá para atacar a Síria. Eles foram então para essa batalha. Lá Acabe foi gravemente ferido em Ramote-Gileade, contra Ben-Hadad, por uma flecha síria durante o combate. Acabe morreu no 22º ano de seu reinado. Acabe foi transportado para Samaria e lá sepultado. Os servos levaram o carro real onde Acabe tinha sido transportado, também as armas usadas por eles. No açude em Samaria, vários cães vieram e então lamberam seu sangue, exatamente como a palavra de Deus havia predito.
Acabe tinha tudo para ser um rei abençoado e temente ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Mas ele preferiu seguir os caminhos idólatras oferecidos por sua mulher Jezabel. Deus não se agradou de Acabe, sendo este o pior dos reis de Israel. Segundo, Pecaías. Pecaías era o filho e o sucessor de Manaém no trono de Israel. Ele foi o 17º rei de Israel. Pecaías reinou por 2 anos, 738 e 737 a.C. A Bíblia diz que Pecaías era mau aos olhos do Senhor. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, fez ao povo de Israel cometer. Pecaías andava em desaprovação daquilo que Deus permitia. Ele fazia coisas ruins e por isso teve seu reinado encurtado. Por apenas 2 anos ele reinou. A Bíblia diz que um dos seus principais oficiais, chamado Peca, conspirou contra ele. Peca levou 50 homens até Samaria, na cidade do Palácio Real, onde encontrava Pecaías. Lá ele matou Pecaías e foi o seu sucessor no trono. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, 2 Reis 15, versículo 26. Não há muitas informações também sobre Pecaías na Bíblia, mas o que podemos entender é que Pecaías foi mau aos olhos do Senhor, andou de acordo com o que Jeroboão fazia de ruim, e também com a idolatria, por isso Pecaías teve um fim trágico. Ele podia ter feito diferente, mas preferiu o pecado e o erro, sendo desaprovado por Deus. Primeiro, Menahem. Menahem ou Manaém foi o 16º rei de Israel. O seu reinado se deu por volta de 752 a 742 a.C. Ele era filho de Gade e pai de Pecaías, outro rei que falamos anteriormente. Menahem subiu no trono logo após matar Salum, rei de Israel, antes dele. O reinado de Menahem foi marcado por tamanha crueldade e frieza. Menahem fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Durante seu reinado, ele se manteve na adoração a bezerros e ídolos, como fez o rei Jeroboão. Ou seja, Menahem manteve os costumes idólatras de reinados passados, desagradando a Deus. Vemos isso claramente no versículo 18 de 2 Reis 15. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Durante o reinado de Menahem, ele promoveu brutalmente uma revolta na cidade de Tífisa, matando todos os homens e executando com tortura todas as mulheres grávidas da cidade. Então Menahem feriu a Tífisa e a todos o que nela havia, como também a seus termos desde Tirza, porque não lhe tinham aberto, e os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. 2 Reis 15, versículo 16. Durante o seu reinado, o rei Pul invadiu Israel, e Menahem teve de pagar ao monarca assírio 1000 talentos de prata. Menahem então tirou esse dinheiro, os 1000 talentos de prata de Israel, de todos os homens poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Assíria. Tudo para não perder o seu domínio. De cada homem ele tirava 50 ciclos de prata para dar ao rei Pul. Depois que ele deu esse dinheiro ao monarca, o rei da Assíria voltou para sua terra e não ficou ali, desistindo de tomar por si o reino das mãos de Menahem. Menahem ficou famoso por sua crueldade, brutalidade e frieza como magia. Ele reinou por 10 anos em Israel e morreu de causas naturais. Esse foi mais um dos reis que desagradaram e violaram as leis de Deus. Esse vídeo não é para mostrar que a maldade leva a grandes lugares, mas para mostrar que nada fica impune àquele que desobedece ou não anda nos caminhos do Senhor. Cada um desses reis de Israel, que feriram os mandamentos do Criador, tiveram um fim de acordo com suas obras. Ainda que não caiba a nós julgarmos a ninguém, essas histórias nos mostram que nunca devemos agir como esses homens agiram. Devemos sempre adorar somente a Deus, e não a ídolos, ou querer sermos maior do que Deus, pois Ele não divide sua glória com ninguém. Que possamos andar sempre em obediência, agradando aquele quem nos deu a vida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no nosso canal. Ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.